Olá, olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje é dia de falar sobre o filme Chamas da Vingança, de 2022, e também o original, de 1984, os dois adaptados de Stephen King. Charlie? If they catch her, they're gonna put her in a cage. Charlie? They're gonna run tests on her for the rest of her life. We'll never see her again. If who catches me? A premissa dos dois é a mesma. Uma garotinha tem a capacidade de despertar incêndios, fogos, mas ela não controla muito bem esse poder, então o pai dela tenta protegê-la, principalmente de um grupo de criminosos que pretendem sequestrar a menina e talvez transformar esses poderes numa grande arma. Mas as semelhanças param por aí. O filme de 1984 tinha muitos problemas que hoje, para os nossos olhos, seriam bem inaceitáveis no cinema. Por exemplo, tem essa ideia de que a criancinha, interpretada pela Drew Barrymore, muitíssimo bem, aliás, enfim, amparada ou sequestrada por uma série de homens, basicamente é uma menina contra os homens, e a maneira como eles falam dela, como eles tentam separar da menina, é um tanto criminosa e beira uma perversão. Tem um personagem principal ali, que finge ser um arrumante do quarto onde ela está sequestrada para se aproximar dela, e então ele diz que façam os estudos que quiserem com a menina, mas depois eu quero ela pra mim, me deem o corpo dela pra mim, eu quero pra mim. E ele nunca diz ao certo o que ele quer fazer com isso. Ele já bota a mão na perna dela, tem um close dele botando a mão na coxa da criança. Tem um caráter de perversão sexual sugerido que felizmente desaparece no filme novo. Além disso, essa nova versão percebeu que não dá mais pra fazer filme só com personagens brancos, com atores brancos. A gente tem vários personagens negros, tem uma professora asiática, tem um funcionário de uma empresa que é indiano e um dos principais antagonistas é indígena. Mas a gente ainda está nessa fase 2, digamos, da representatividade que Hollywood compreendeu a importância de ter um elenco diverso, contanto que fiquem todos na condição de coadjuvantes. Ou seja, os protagonistas ainda são brancos, a menininha loira, o pai interpretado pelo Zac Efron, que já aparece desde a primeira cena sem camisa, e uma mãe branca também. Falta perceber que essas minorias em segundo plano não podem ser destituídas de complexidade psicológica, de ambições, ou seja, eles não podem servir como meros complementos para os protagonistas e heróis brancos. Tem um longo caminho a se percorrer ainda. You're special, Charlie. I'm not special. I'm a monster. O que a grande produtora de terror, a Blumhouse, fez dessa vez foi considerar que não dá para você criar hoje em dia um filme de terror sobre pessoas com poderes sem fazer uma referência a toda essa cultura de super-heróis que dominou os blockbusters nos últimos 10, 15 anos. A menininha de antes, que era muito mais jovem, ela era uma grande vítima, ela chorava, ela ficava muito perdida, ela se sentia muito culpada, porque ela acreditava que tinha causado a morte da mãe devido ao incêndio não controlado, e ela não queria de modo algum usar os poderes dela. O filme inteiro era ela determinando se deveria ou não usar, em quais circunstâncias, até o grande clímax. Aqui não. A menina chega a ter esse dilema ali no começo, ela já é um pouco mais velha, tem 11 anos de idade, mas logo ela decide que tem que usar o poder do fogo dela sim, porque ela está usando contra homens malvados, então tudo bem, ou seja, bandido bom e bandido morto. Então ela começa a manifestar prazer em utilizar esse fogo. Ela quer sim matar as pessoas, ela até diz pro pai dela, me sinto bem quando eu faço isso. E quando ela taca fogo num gato, ela não demonstra muito remorso. Agora a direção mostra isso muito bem, porque na primeira grande aparição do fogo dela, dentro de uma escola, já é um incêndio gigantesco, ao contrário do filme original, onde a coisa aparecia aos poucos. Ela sai dentro de uma das cabines do banheiro, que explode, no meio de uma fumaça com ar de heroína, tem um close no rosto dela e uma música de conquista. Ela vai ser sempre tratada como uma heroína, que muito rápido descobre que ela que precisa salvar o pai, que precisa desbravar e lutar contra os vilões sozinha. Então, se no original a ideia é que os poderes da menininha pudessem ser utilizados para formar um exército ou uma arma de destruição em massa, aqui a garota, a Charlie, é o exército de uma pessoa só. Enquanto o filme original trabalhava muito essa relação entre pai e filha, que ficam sozinhos na maior parte da trama, eles eram perseguidos desde a primeira cena, eles tinham que correr, tinha uma sombra atrás deles, tinham carros chegando, eles tinham que sair correndo. O primeiro filme tinha esse ritmo de um suspense policial, de investigação. O segundo, isso praticamente desaparece. Ele trabalha durante um tempo um drama, a história do bullying que a menina sofre na escola, mas essa relação de amor, de interação entre ela e o pai, interpretado pelo Zac Efron, está praticamente ausente. Não tem um carinho, não tem uma intimidade entre eles, não tem nada que demonstre que eles são ali duas pessoas tentando se conectar, apesar das dificuldades.
é algo muito simples. Eles dizem que estão sendo perseguidos, mas a gente não vê o tempo inteiro alguém atrás deles, a gente tem que acreditar no que está acontecendo ali. Esteticamente, a maior transformação nesse caso é que o primeiro filme era um raríssimo terror diurno. Quase tudo se passava durante o dia, com muita luz natural e muitos espaços abertos, o que nem sempre acontece no terror. E esse aqui já é um terror mais tradicional, no sentido de que ele ocorre basicamente à noite. Mesmo quando as cenas são de dia, mas estão em espaços fechados, as cenas são bem escuras. Dentro de um asilo, onde eles vão buscar o doutor, que aliás não tem muita função ali dentro, ou na casa de um senhor idoso que oferece abrigo para o pai e para a filha, tudo é muito escuro. Pelo menos é muito mais colorido também, então parece que a recompensa de você retirar a luz é você aumentar a cor. Tem muito neon, tem muitas cenas verdeadas, vermelhas. O diretor brinca com essas alternativas e com planos muito, muito mais próximos. Plano de detalhe dos olhos, das mãos, do fogo ali muito próximo. E o fogo que dessa vez é transmitido por efeitos visuais muito mais claramente computadorizados, enquanto os originais pareciam focos de incêndio reais. Óbvio que não eram, mas eles pareciam muito mais naturalistas. Agora é um grande clarão luminoso que parece de fato os poderes de algum X-Men. Muitos filmes de terror, inclusive da Blumhouse, incorporaram um pouco de humor ou de autocrítica para trazer uma leveza para algo que é um tanto absurdo e encontrar uma maneira de não se levar muito a sério. Mas os dois filmes são sérios até demais. Além disso, alguns diálogos até provocaram alguns risos dentro da sala de cinema porque eles pareciam muito mais feitos para um vilão robótico como o Exterminador do Futuro do que para um capanga indígena, como é o caso do Chamas à Vingança. Ele diz frases como: "Não preciso ver você para sentir o seu medo. Venha até mim e sobreviverá, entregue-se." Ou seja, são coisas muito duras para a boca dos atores. Não parecem falas, diálogos comuns de pessoas conversando. A nova atriz que interpreta o papel da garota não é uma Drew Barrymore, mas ela tá bem também. Mas o que acontece é que não tem um trabalho nem progressivo de aceitação desse poder. Meu Deus, eu tenho poder, o que eu faço com ele? Como eu domo? Será que eu uso para o bem? Será que eu uso para o mal? Que é normal na trajetória de heróis. E você também não tem um trabalho muito intenso sobre a relação dos personagens entre si. A menina e a culpa com a mãe, a menina e o afeto pelo pai, a menina e esse afeto meio ambíguo com um cara que parece protegê-la. Parece que faltam cenas, de fato. O filme é bem curto e, principalmente no terço final, o conflito se desenvolve com uma facilidade anticlimática. A gente termina o filme na sessão de imprensa, os críticos olhavam para a cara do outro e falavam: "Mas é isso? Já acabou? Mas é só isso?" Para quem é fã de terror, para quem é fã de Stephen King, vale a pena assistir ao filme novo e também assistir ao outro e comparar. É interessante ver como a mesma obra literária pode dar origem a filmes radicalmente diferentes. E eu não estou só falando de recursos tecnológicos, porque foram feitos com quase 40 anos de diferença, mas de ponto de vista mesmo. Needs to be on the run. Bad men are after us. Really bad. I hate living like this! Enfim, sigam especialmente o Meio Amargo, porque isso é importante para o trabalho crescer, e também leiam as críticas, textos, entrevistas, artigos que estão no meioamargo.com. Até a próxima!